Aleluia. Abra sua Bíblia, por favor, em Marcos no capítulo 5. Marcos capítulo 5. Nós vamos ler até o versículo 20. A palavra de Deus diz assim: Entremente chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos, em outros livros, os Gadarenos, as terras dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio do sepulcro ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele. Perguntou Jesus: Qual é o teu nome? E ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era de cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhes que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que lhe fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiraram. Que coisa tremenda aconteceu aqui na expulsão desse homem gadareno. Jesus, que vinha pregando na Judéia, em Cafarnaum, Samaria, em várias cidades, resolveu ir a essa cidade, que fazia parte, Decápolis. Gadara era uma dessas cidades. E nessa travessia do mar da Galileia, Gadara ficava ao sudeste, ali da Palestina. Jesus já havia feito algo tremendo, que nessa travessia houve uma tempestade muito grande, os discípulos já estavam contando que estavam perecendo, e Jesus, teve que chamar a atenção dos discípulos, teve que acalmar ao mar,
dará uma ordem ao mar, dará uma ordem à tempestade, e houve bonança. E assim que Jesus chega naquela cidade, pensava-se que Jesus seria bem recebido, pela fama que já vinha sendo anunciada, a fama que havia sendo espalhada pelas cidades. Apesar daquela cidade ser uma cidade gentílica, onde não havia judeus, eram basicamente gentios que estavam ali, Jesus é recebido por um homem endemoniado, um homem que tinha uma legião equivale a 6.000 homens, uma legião romana, se você comparar, são 6.000 homens. Então, por baixo, nós podemos dizer que tinha uns 6.000 demônios, uma legião de demônios, 6.000 demônios dentro de um corpo só, daquele homem. Jesus fala com aquele homem, dá uma ordem àquele homem, e aqueles demônios se apresentam ao Senhor, adoram o Senhor, uma adoração em respeito, em reverência, sabendo quem é o Senhor, quem era Jesus, o Filho de Deus. Sabe, quando nós nos aproximamos de Jesus, uma coisa que nós não podemos deixar de ter é reverência ao Senhor. Muitos têm se aproximado de Deus sem dar a Deus a devida reverência, ou a Jesus a devida reverência, ou ao Espírito Santo a devida reverência. Nós precisamos entender quem nós somos. Como Paulo disse, nós somos trapos de imundícia, mas Deus é Deus. Deus é santo, Deus é puro, Deus é bom, Deus é fiel, Deus é verdadeiro. Então nós precisamos entender que a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor, a Ele a nossa humilhação, a Ele a nossa rendição, a Ele a nossa reverência, reconhecendo que o Senhor é Deus. E os demônios o reverenciaram. E Jesus, olhando para aquilo tudo, os demônios pediram para que fosse lançado aos porcos, e Jesus permitiu que eles saíssem do homem e fossem para os porcos, e 2.000 porcos, naquele momento, se precipitaram desfiladeiro abaixo, despencaram no abismo, caindo no mar, indo para o lugar de onde eles vieram, das trevas, voltando ao inferno, ao abismo, que é o lugar deles. E após essa manifestação do Senhor, algo que deveria ser recebido com alegria, um homem que afugentava as pessoas, um homem que amedrontava as pessoas, um homem violento, um homem que tentaram botar nele cadeias e grilhões amarrando, já não bastava as cadeias e grilhões que ele tinha, ainda quiseram colocar grilhões e cadeias para prendê-lo, para amarrá-lo, para que ele não fustigasse ninguém, para que ele não incomodasse ninguém. Mas a força daquele homem era tamanha força ele tinha, que os grilhões e cadeias que colocaram nele não puderam prendê-lo, não puderam detê-lo. Sabe, quando eu olho para esse momento, esse evento das Sagradas Escrituras, eu vejo e consigo entender realmente o retrato do homem sem Deus e o de um mundo sem Deus, um povo sem Deus. Porque o retrato de um homem sem Deus é o retrato de um homem em que você não precisa acrescentar nada a ele, em que você não precisa prendê-lo, amarrá-lo, ou tentar minimizar o seu sofrimento, porque aquele homem, ele diz a palavra de Deus que ele pegava pedra e ele mesmo se autoflagelava com pedras. Imagine a situação desse homem, atormentado pelos demônios, uma figura realmente horrenda, todo manhado, todo cortado, todo machucado.
solto, ameaçando, uma ameaça constante. Aquele povo que não tinha Deus e que não quis Deus, porque expulsaram a Jesus, mandaram Jesus embora. Mandaram a Jesus embora. E Jesus foi. E Jesus foi embora. Sabe, quando Jesus chega para você, oferecendo um banquete, quando Jesus chega para você, oferecendo um verdadeiro amor, quando Jesus chega para você, oferecendo a verdadeira salvação, quando Jesus chega para você, oferecendo a solução, e você vira as costas, e você não quer saber de Jesus, e você não quer nem ouvir a Jesus, você não para ouvir a proposta de Deus para você, através do Espírito Santo, ou através das Sagradas Escrituras, aqui a vida, o testemunho vivo de Jesus. Sabe o que acontece? O Senhor não vai insistir contigo, mas o Senhor não vai desistir de você. Isso é que é lindo. Isso me fascina, porque Jesus, apesar daquele povo o terem rejeitado e o mandaram que ele fosse embora, Jesus, através daquele homem que foi liberto, que agora não mais estava sujo, imundo, louco, desvarrido, agressivo, mas estava vestido, estava são, estava curado, estava liberto. Um homem transformado, um homem em que aquilo que era maldição na sua vida, Deus arrancou e o transformou em bênção para a sua vida, e em bênção para aquele povo, porque Jesus foi embora, mas aquilo que o Senhor fez na vida daquele homem, continuou naquela terra. E diz a palavra, que quando aquele homem falava com as pessoas, porque ele tentou ainda seguir a Jesus, pediu: mestre, deixa eu ir contigo, deixa eu te seguir, isso aqui não é vida para mim. Possivelmente ele estaria pensando. Os familiares deles abandonaram, aquelas pessoas que eram próximas deles abandonaram, ninguém queria saber daquele homem. Aquele homem vivia em sepulcros, aquele homem vivia distante da sociedade, numa sociedade mundana, numa sociedade em trevas, numa sociedade em pecados. Mas Jesus foi àquela terra com um objetivo. Passou o que passou, a tormenta, a tempestade, para libertar este homem, para que esse homem naquela terra de Gadara fosse um instrumento do Senhor para levar salvação. A gente não tem um desfecho dessa história. A palavra de Deus não diz nada sobre isso. Mas o que a gente conhece, que quando aquele homem começou a falar daquilo que ele recebeu do Senhor, daquilo que Jesus havia feito na vida dele, todos se admiravam. Todos se admiravam. Será que as pessoas, quando você fala, as pessoas que estão no mundo, têm se admirado do que você tem falado? Têm se admirado do que tem visto em você? Esse é o retrato do homem sem Deus, do mundo sem Deus. Homem em trevas, homem aprisionado, homem com grilhões, homem com cadeias, homem desfigurado. Em uma cidade que não quer saber de Deus, que está mergulhada em trevas, que dá mais importância talvez aos porcos, porque eles eram gentios, e eles podiam comer porcos. Os judeus não podiam comer porcos, mas os gentios comiam porcos. E havia muitos porcos ali, eles eram criadores de porcos. E só nessa levada aí da expulsão dos demônios, dessa legião, 2.000 porcos foram embora. Imagina, uma levada só, 2.000 porcos foram embora. Então, alguém deve ter pensado, né? Um ditado brasileiro que já tinha aparecido: farinha pouca, meu pirão primeiro. Deixa eu guardar aqui meus porcos antes que Jesus venha, meus porcos para o abismo também. Deixa eu guardar aqui meus porcos, manda esse homem embora.
Eu não quero que esse homem fique aqui. A minha sobrevivência, a minha economia, aquilo que me sustenta, que dá o sustento para mim e para minha família, que são os porcos. Deixa eu ficar com meus porcos, mas manda Jesus embora. Manda Jesus embora. E é triste ver que esse cenário em que nós vemos na vida desse gadareno, esse evento em que as Sagradas Escrituras trazem para nós, é um retrato do que nós vivemos hoje. Um mundo sem Jesus. As pessoas acreditando mais em presidente, mais em governante, do que no próprio Deus. As pessoas botando a sua fé em vereadores, em prefeitos, do que no próprio Deus. Um homem sem Deus, em trevas, louco, desgarrado, sem saber o que faz, atirando para todos os lados, machucando não só os que não são próximos, mas machucando também aqueles que são próximos da própria família. Nós vemos coisas degradantes, lares, relacionamentos, marido, mulher, pais com filhos, degradantes. Outro dia eu estava na academia, estava malhando na academia, estou ali fazendo o meu exercício, e tem um professor que é muito amigo meu, e ele estava com o filho dele, ensinando ao filho, o filho ingressando na musculação, e eu ali na academia, e ele tem um defeito da perna, Flávio, ele inclusive vai fazer uma cirurgia no quadril, e ele estava ali preparando o peso para o filho, para botar na máquina, e o filho, pai, tira esses pesos, aliás, coloca esses pesos na máquina, esses pesos estão fora da máquina. É uma máquina que você senta embaixo, que você levanta o leg press, e que tem, o descanso é mais largo, né? E aí você tem um peso aqui e um peso aqui. E os pesos já estavam nos lugares, dentro da máquina, mas o filho insistiu com o pai que os pesos estavam fora da máquina. Eu falei, meu filho, o peso já está na máquina, é só você fazer. Aí, pai, você não está vendo? Você parece burro! Aí quando viu aquilo, me deu um choque, me deu um arrepio por dentro, e aí eu segurei, vi aquilo tudo, e o pai falou com ele, meu filho, você não está entendendo, meu filho, os pesos já estão aqui, eu sou professor, meu filho, eu sei o que estou fazendo, burro é você. E aí ele botou, saiu, eu fui lá do lado do rapaz, por sinal ele tem o nome de Pedro, se chama Pedro, é o mesmo nome do meu filho, meu caçula. E eu cheguei, Pedro, bem baixinho do lado dele, cheguei a me ajoelhar, né? Pedro, eu sou pai de 4 filhos, eu sou pastor, e aquilo que você fez com seu pai não é bom para a sua vida, não é bênção para a sua vida. A palavra de Deus diz que honra ao teu pai e à tua mãe, e Deus prolongará os dias da tua vida e você será bem sucedido. É bênção para a tua vida honrar o teu pai. Aí ele, mas você não sabe do meu relacionamento com meu pai, você não sabe de nada, e ele ficou agressivo comigo. Eu falei, Pedro, eu só estou aqui com o único, exclusivo objetivo de que você não seja um homem amaldiçoado, de que você não cresça debaixo de maldição. O que eu quero para o meu filho, eu quero para você. Por sinal, você tem o mesmo nome do meu filho. Eu quero que você seja um homem abençoado. Não cresça debaixo de maldição. E olhando para ele, e aí ele abaixou a cabeça, olhou para mim e disse, muito obrigado. Me desculpe, muito obrigado. E aí deu um sorriso, apertou a minha mão, eu saí, continuei malhando, fui para outro aparelho. Daqui a pouco veio o pai passa, Flávio, vem aqui.
Chamei o pai, eu falei: Flávio, eu vi ali o que aconteceu com você e seu filho, não é algo bom aquilo, foi um negócio triste, ele te desonrar na frente de todo mundo. Mas eu fui lá, falei com ele, expliquei o que tinha falado com ele, conversei com ele. Poxa, eu falei: eu sou pastor. Ele falou: pô, você é pastor? Que legal, cara, você é pastor? Eu falei: eu sou pastor. Poxa, cara. Eu falei: pois é, Flávio, não é bom que isso aconteça, nem você com o seu filho. Você busca as palavras certas, né? Eu até falei com ele que se ele tivesse conversado com você no particular, você teria pedido perdão a ele, né? Mas que ele não precisava agir daquela forma. E assim tem que ser. Conversar, se acertar, buscar as palavras certas. A mãe dele envenena muito ele contra mim. Eu falei: não tem problema. O importante é você, na posição de pai, fazer as coisas certas e tomar as decisões certas. Buscar as palavras certas, no ânimo, no fragor, no calor do ânimo, né? Muitas vezes a gente fala coisas que não deve falar. Então, procure, né, ter o controle, procure buscar as palavras certas para conversar com seu filho, né? E que a bênção de Deus esteja sobre a vida de vocês. Ele me abraçou, ficou todo contente. E por que eu falo isso? Porque é um tempo em que nós não podemos deixar passar nada. E eu estou assim, meus irmãos, eu não estou deixando passar nada. A bola quicou, eu estou chutando para o gol. Estou fazendo gol. Glória a Deus. Estou fazendo gol. Se eu fosse contar as histórias aqui, estou fazendo gol. E Deus realmente tem se manifestado, e Deus quer se manifestar, e a gente observa o amor do Senhor por uma pessoa como esse demoniado. É um amor que nós temos que ter pelas pessoas, que você tem que ter pelo seu filho, que você tem que ter pela sua esposa, que você tem que ter pelo seu marido, que você tem que ter pelo seu neto. Você não pode desistir de ninguém, você não pode desistir dos seus. Você não pode desistir, porque Jesus não desistiu de mim, Jesus não desistiu de vocês. E nós temos que orar, buscar o Senhor, e o momento certo vai aparecer. Creia, o momento certo vai aparecer, e que você vai entrar com tudo, e que o diabo vai ser envergonhado. E a palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus não volta vazia. Jesus foi embora, mas a obra que ele fez naquele homem que ficou, que era demoniado, estava ali, a semente foi plantada, e essa semente foi multiplicada, porque a palavra de Deus diz que onde aquele homem ia e compartilhava o que Jesus tinha feito, todos se admiravam. Todos se admiravam. Aleluia! Todos têm que se admirar de você, todos têm que se admirar dos seus filhos, todos têm que se admirar do pai, da mãe, todos têm que se admirar de nós. A gente vê na vida de Manassés, abra comigo, por favor, em 2 Crônicas, segundo livro das Crônicas, abra comigo, por favor, no capítulo 33, segundo livro das Crônicas, capítulo 33. Olha o que Deus fez com Manassés. Olha o que Deus fez com a vida desse homem. Preste atenção no relato dessa história desse rei Manassés. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Ou seja, 12 anos mais 55, 67 anos, certo? Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara das suas possessões de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia derribado, levantou altares aos Baalins, e fez poste ídolos,
e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus e nos dois átrios da casa do Senhor. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho do homem, do filho de Imom. Adivinhava pelas nuvens, era agoreiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E ele botou poste de ídolos, botou ali imagens, e a palavra de Deus continua: não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que lhes tenho mandado, toda a lei, os estatutos e os juízos dados por intermédio de Moisés. Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Olha só o que a Bíblia diz. Manassés fez errar o povo de Israel, fazendo pior do que as nações que Deus tinha vencido, que Deus tinha destruído. Nações que eram plenamente pagãs, que cultuavam a deuses estranhos, a Baalins, a poste ídolos, que era ligado a todo tipo de feitiçaria, todo tipo de adivinhação, sacrifícios humanos. Ele, Manassés, o pai dele, Ezequias, tinha destruído tudo isso. Ezequias, o pai dele, antes arrumou a casa, botou tudo em ordem, e o filho dele veio e botou tudo a perder. A situação que Ezequias havia encontrado, que ele ajustou, que ele botou em ordem para a glória de Deus, Manassés não só destruiu, mas fez pior. Sabe aquela coisa? Ah, está ruim, mas pode ficar pior? Pode. Sem Deus pode ficar pior. Sem Deus pode ficar pior. Muito pior. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes dos exércitos do rei da Síria, aos quais prenderam Manassés com ganchos. Olha só. Amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Olha aí. Fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável com ele. Jesus amado, que Deus é esse? Que amor é esse? E diz a palavra: atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Depois disto, edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale, e a entrada da porta do peixe, abrangendo o Ofeu, e o levou muito alto. Também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos, o ídolo, tudo que ele havia colocado, ele agora está tirando tudo. Como também todos os altares que edificaram no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas de ações de graças, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Contudo, o povo sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor, seu Deus. Manassés destruiu tudo. Destruiu tudo que seu pai havia feito. Começou a adorar a ídolos, a deuses pagãos.
levantou poste ídolos. Não só ele, se só ele fosse, tudo bem. A escolha é sua, a escolha é nossa, a escolha é minha. Cada um escolhe aquilo que quer. Deus não violenta ninguém, Deus não obriga ninguém. Deus não te pega e pelo cabelo, pelo pescoço ou pelo braço, e te impõe aquilo que seria muito bom que você aceitasse, né? Mas Deus não impõe, Deus te chama por amor, Deus te chama por misericórdia, Deus te chama porque te ama. Deus te chama porque não desiste de você. Não desistiu de mim, não desistiu de nós. E Deus não desiste de ninguém. Porque a palavra de Deus diz que Ele não faz acepção de pessoas. E Ele veio salvar o mundo. Ele veio salvar o homem. E Manassés meteu os pés pelas mãos, fez tudo errado. E caiu a ficha. Caiu a ficha. Talvez Manassés tenha se lembrado: puxa, e se eu orar? E se eu clamar? E se eu me humilhar diante de Deus? Será que o Senhor vai ouvir? Será que o Senhor, depois de tanto estrago, de tanta maldade, tanta coisa ruim, perversidade que eu fiz, eu destruí tudo que meu pai fez, e piorei ainda, eu fiz pior, levei o povo à desgraça, ao paganismo, a uma destruição da fé, dos princípios, dos valores, e o mundo que jaz em trevas não vai descansar enquanto não te tirar da presença de Deus, tentando a tua fé, tentando os teus princípios, tentando os teus valores. E Manassés orou, diz a palavra de Deus que ele orou, e deve ter sido uma oração realmente daquelas, né? Aquela oração que a gente olha e vê realmente fruto de arrependimento, vê realmente o coração derretido, um coração esfacelado, um coração sangrando, desesperado pela misericórdia de Deus. E eu creio que Manassés fez uma oração assim. E diz a palavra que Deus atendeu a Manassés. Atendeu a Manassés. Se Deus pode atender a um homem como Manassés, Deus muito mais pode atender a pessoas como eu e você. Amém? Amém? Nós não podemos desacreditar de Deus. Nós não podemos desacreditar daquilo que Deus é capaz de fazer, daquilo que só Ele pode fazer, que o dinheiro, que o ouro, que a prata não fazem, que as autoridades, que os governantes, presidentes não fazem, que a medicina, por melhor que seja, não pode fazer, em alguns casos. Mas Deus pode tudo, e a palavra de Deus diz: tudo posso naquele que me fortalece. Você e eu podemos todas as coisas em Deus. Nós podemos mudar este mundo, nós podemos mudar esse bairro, nós podemos mudar o lugar onde moramos, nós podemos mudar essa igreja, nós podemos tudo naquele que nos fortalece. E quem nos fortalece? Quem te trouxe aqui? Por que eu estou aqui? Por que você está aqui? Por que você me ouve? Porque Deus se lembrou de nós, porque Deus preparou este momento para nós, porque Deus tem cuidado de nós. Nós vamos estar orando hoje. Há muitos pedidos que têm se repetido até, e o que cabe a nós é perseverar, é continuar orando,
buscando a presença de Deus, confiando que Deus vai fazer, não importa se é hoje, não importa se é amanhã, não importa se será imediatamente, o importa é que eu creio que eu tomo posse daquilo que eu sei que Deus pode fazer, e assim nós temos que caminhar, assim nós temos que viver. Em Efésios 2, no capítulo 2, no versículo 10, diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Nós somos feituras dele, nós temos que fazer boas obras. É isso que identifica Jesus em você, é isso que identifica a presença do Espírito Santo na sua vida, é isso que identifica que você realmente está debaixo da palavra, alicerçado na palavra de Deus. São as boas obras, e essas boas obras, elas têm que surgir. Tiago diz: mostra a tua fé sem obras, que eu mostrarei a minha fé com obras. É muito mais gostoso, muito mais maravilhoso, eu diria que é irrefutável você mostrar a tua fé com obras, não é verdade? Porque as pessoas olham a obra e olham, mas quem fez essas obras? Não fui eu que fiz, foi Jesus em mim. Importa que eu diminua e Cristo cresça em mim, disse João. Não sou eu capaz, não sou eu que tenho a força, não sou eu que tenho o poder, é Jesus em mim, é o Espírito Santo em você, é Deus fazendo obras através das nossas vidas, sendo exaltado, sendo glorificado. Quando quiseram acusar a Paulo de que ele tinha promovido dissensões, que ele estava promovendo rebelião, que ele estava fazendo coisas terríveis, vamos abrir lá em Atos, e eu vou acabar, porque a gente precisa orar. Eu não posso me estender mais, mas eu quero mostrar a vocês, lá em Atos no capítulo 26, Atos capítulo 26, do versículo 24 ao 29, Paulo, diante dos reis ali, do governador Festo, do rei Agripa, toda aquela gente de autoridade ali, dos romanos, né? Ele que havia sido acusado, lá no capítulo 24, olha o que acusavam Paulo, lá no capítulo 24, um pouco antes, no versículo 5 diz assim: porque tendo nós verificado, isso aqui é a acusação que levantaram sobre ele, porque tendo nós verificado que este homem é uma peste, olha só, este homem é uma peste. Paulo foi chamado de peste. Esse homem do inferno, isso é uma peste, é um desgraçado. E promove sedições entre os judeus, espaços por todo o mundo, sendo também o principal agitador de seita dos nazarenos. Uma peste, um agitador, um cara que provoca sedição, o qual também tentou profanar o templo, profanador. Nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Só não falaram isso, né? Nós o prendemos com o intuito de julgá-lo, de matá-lo. O que nós queremos é que ele morra. A verdade é essa. Que ele morra. Nós queremos que ele seja crucificado, como Jesus foi. Dá a morte de cruz para ele. E lá em Atos 26, a partir do versículo 24, a palavra de Deus diz algo muito interessante sobre Paulo. Dizendo ele estas coisas em sua defesa, Paulo, diante de Festo, Festo o interrompeu em alta voz: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. E aí Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido.
Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas, disse Paulo. Então, Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão, Paulo. Olha, bateu na trave. Aí Paulo responde a ele: assim Deus permitisse, rei Agripas, que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornassem tais qual eu sou, exceto essas cadeias. Exceto essas cadeias. Porque as cadeias não podem mais nos prender. Porque os grilhões não podem mais nos prender. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Verdadeiramente sois livres em Cristo Jesus. Nada nos pode prender, nada nos pode calar, nada nos pode fazer chegar aonde temos que chegar, nada pode nos deter de fazer as boas obras, porque fomos feitura dele, somos feitura dele, e a palavra de Deus diz que Deus é bom. E se Deus é bom, só me resta a mim e a você sermos bons também. Não precisa mais nada. Não precisa mais nada. É pela fé manifestar a bondade de Deus. Não preciso de muito conhecimento. Eu não preciso de muita teologia. Mas eu preciso conhecer essa palavra ao ponto de que a minha vida realmente reflita, resplandeça e demonstre que Deus está realmente em mim. Que não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E que a bondade de Deus se manifesta. A bondade de Deus se manifeste. Em 1 Coríntios, no capítulo 7 diz: quero que todos os homens sejam tais como também eu sou, disse Paulo. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, o outro de outro. O que significa dizer? Que as obras que eu vou fazer pelos dons que Deus me deu, não necessariamente você vai fazer pelos dons que Deus me deu. Deus te deu outros dons, mas a boa obra, ela tem que acontecer na tua vida pelos dons que Deus te deu, porque Deus te deu dons também. Lembre-se que somos um corpo. Lembre-se que Deus não faz acepção de pessoas. Lembre-se que Deus deseja salvar a todos. Lembre-se que nós somos filhos do mesmo Pai. Se Jesus é um com o Pai, Ele falou, e nós somos um com Ele, assim como eu sou um com o Pai, vocês são um comigo. Quer dizer, fomos enxertados nessa família pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Não mais Jesus é filho, mas nós também passamos a ser filho através do seu filho, através desse irmão que pagou o preço para arrebanhar todos os irmãos que estavam perdidos, que estavam em pecado. Que coisa linda! E através desse irmão que é santo, é aquela, não é a ovelha negra, mas é aquela pedra preciosa, santo, Jesus santo, Filho de Deus santo, morrendo por todos nós, para nos resgatar a vida, resgatar a alegria, resgatar a felicidade, resgatar a confiança, resgatar um relacionamento que foi perdido pelo pecado, resgatar a proposta que muitos têm abandonado, deixado de lado, e que não é no meu braço forte, não é no teu braço forte, mas é pela graça de Deus, e Deus tem chamado, mas muitos têm se voltado para Deus, muitos têm preferido estar com os porcos, porque viver nesse mundo sem Deus é estar com os porcos.
Nós não fomos chamados para viver com os porcos. Ainda que eu goste muito de carne de porco, né? Eu sou gentil, eu gosto. Não sei se você gosta de carne de porco, gostosa. Gosto muito de um pernil. Que coisa gostosa. Uma farofinha, batata frita. Tem, Luiz? Glória a Deus. Aleluia. Para que eu fui falar isso? Abriu o apetite. Mas nós não fomos chamados para andar como os porcos. Ainda que você possa comer carne de porco. Amém? Aleluia. Aleluia. E a gente sabe quando as pessoas se arrependem. A gente sabe quando as pessoas realmente mudam, né, a sua vida. A palavra de Deus diz: ainda que teu pai e a tua mãe venham te deixar ou te desamparar, eu não te abandonarei, eu não te desampararei, eu não te deixarei. E a gente vê na vida desse homem, desse gadareno, a gente vê na vida de Manassés, que amor de Deus é esse? E por isso eu digo a você, você que me ouve aqui, você que me ouve de casa, não desista do seu neto, não desista do seu filho, não desista da sua filha, não desista do seu marido, não desista da sua esposa, irmão, não desista da sua sogra, não desista. Deus é Deus, e Deus transforma, Deus liberta, Deus cura, Deus traz de volta. Oh, aleluia! Deus é vida, Deus é alegria. Aleluia! E o que nos mostra realmente que as pessoas são transformadas pelas obras de Deus através da nossa vida, é o que diz aqui em Lucas capítulo 6, no versículo 43 até o 45. E aí eu termino. Lucas 6, capítulo 43, desculpe, até o 45, que a palavra de Deus nos diz: não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Não existe isso. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. Aleluia. E o mal, do mau tesouro, tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. E se nós somos filhos de Deus, se nós temos esse DNA, esse caráter, esse atributo que identifica a Deus nas nossas vidas, que é a bondade de Deus, que é fruto do Espírito Santo, as pessoas têm que ver em nós a Cristo. Amém? Tem que ver em nós a Cristo e serem mudadas, transformadas, muitas vezes sem que nós venhamos a falar uma palavra sequer. Com a mulher, aquilo que cabe para a mulher virtuosa, que ela ganha um marido, né, pelo seu proceder, sem falar uma palavra, cabe para todos nós. O nosso procedimento, a nossa maneira de agir, de falar, nossas atitudes, as pessoas estão nos vendo, eles nos observam. Se é cristão, então, fica de olho para pegar uma brecha, para cair, né? Não é assim? Eles ficam olhando, não é para... Ficam olhando, e quando não encontram nada, eles vão ficando maravilhados, vão ficando mais maravilhados. Quando não vê, já estão, né? Já foram fisgados. Já foram fisgados. Aleluia. Que Deus realmente venha nos usar para transformar o mundo, para deixar essa semente boa nas vidas, nas cidades, por onde nós passarmos, que os demônios se manifestem, não fiquem ocultos em nome de Jesus, mas possam adorar ao Cristo que está em você, que está em mim, ao Cristo, ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, que não podem deixá-los calados, que eles têm que se render, que eles têm que adorar não a mim, não a você, mas ao Deus que habita em mim, que habita em você, porque Deus habita em nós. Amém? Aleluia, glória a Deus. Vamos orar então? Aleluia.